Olá, pessoal. Eu sou Rosane Machado e hoje eu trago uma convidada que vem direto de Maceió, a psicóloga Caroline. E ela vai falar assunto muito importante, o que você precisa saber para se relacionar novamente sem se meter em furada. Então fica com a gente até o final. Tudo bem, Caroline? Como é que Tudo vai? ótimo. Tudo Tudo ótimo, Rosane. bem. Tudo indo muito bem por Olha, aqui. que legal, isso que é importante. Bom, então vamos começar, quem sabe, falando daqueles romances que surgem de aplicativos. Como é que é a tua visão a respeito disso? O que que tu É, pensa? a pandemia terminou que fez esse boom acontecer mais, né? Isso já acontece há muito tempo, mas como a gente não poderia ir e vir, tinha que dar um jeitinho ali para continuar se relacionando. E aí os aplicativos tiveram uma Bombaram. grande adesão para poder justamente suprir essa carência, essa necessidade de continuar em contato com outra pessoa. E aí mesmo a gente já conseguindo retornar algumas coisas, porque a gente está vivendo a pandemia, ele ainda está tendo muita utilização. Por Uhum. sinal, até a nova geração, nessa geração Z, que a gente está no momento vivendo com elas, eles estão tendo até uma alteração nessa relação com a internet, né? Não só com aplicativos, mas também pelo uso do Instagram, redes sociais de forma geral, como flertar, né? Como paquerar. E aí, como eles têm aquela ânsia de não querer perder mais tempo, eles fazem o quê? Ele quer chegar direcionado, quer chegar direto ao ponto, onde você vai dizer exatamente o que você foi fazer ali. Então, teoricamente, eu estou num aplicativo de namoro porque eu quero algo, mas exatamente o que, que eu quero. Para ver se isso que eu quero está alinhado com o que a outra pessoa quer, e aí eu não perco o meu tempo. E Uhum. está funcionando dessa forma. Por um lado é bom, né? Porque daí ninguém se ilude. Eu quero transar, ok, eu também quero, então perfeito, a gente tá num clima legal. Agora, se o cara só quer transar e a menina não quer, aí fica, daí tu já cai fora porque viu que tu vai ser iludida, né? E hoje em dia as meninas não gostam muito disso. Aí eu te pergunto, tu acha que isso está satisfazendo as relações ou tu acha meio que vazio tu ficar assim naquela coisa de curtiu, sabe? Gostei da Uhum. pessoa, aí vem aquela coisa ilusória, bota uma foto bonita, aí tu vai conhecer a pessoa, mas não é nada daquilo que está ali. Muitas vezes engana para ver se consegue conquistar alguém. Então é uma série de coisas que eu escuto de outras pessoas comentando sobre isso, Caroline. A ideia disso, desse novo termo, né, dessa nova forma de se relacionar, é para diminuir a ansiedade, para diminuir as questões do que você vai esperar do outro. Tipo, você estou investindo nessa pessoa e eu não sei se ela quer exatamente o que eu quero. Só que, ao mesmo tempo que se pode diminuir essa ansiedade, também pode trazer outras, como você bem citou, né? Porque tá ok, eu tô aqui, né? Tô me interessando por uma pessoa e a outra pessoa diz, mas eu só quero fazer sexo com você. E aí o próximo diz a mesma coisa, e o próximo diz a mesma coisa. E isso pode gerar em você algumas questões que não vão ser tão legais, né? Porque também você não está se aprofundando, você não está investindo na outra relação. E aí vai criar as ilusões, né? Onde uma curtida é sinal que talvez essa pessoa me ame. E não é assim, né? Então uma curtida não significa nada. Uma curtida você não perde tempo para nada. Você pode curtir várias pessoas ao mesmo tempo e aí quem cai na rede é peixe. Então o ideal é vamos para os próximos passos. Não vamos parar aqui. Porém, no aplicativo, esses próximos passos não acontecem. Eu vou Uhum. chegar em você e vou te perguntar: olha, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio buscar aqui? Eu quero um relacionamento sério. Aí a pessoa vai dizer: também quero, então vamos continuar. Não tem um aprofundamento. Agora, se a pessoa disser não quero, parte para o próximo. Mas Então, como é é um exatamente essa jogo, falta de né? atividade. Hã? Pois como é que tu vai dizer para alguém, olha, eu quero um relacionamento sério, mas primeiro eu tenho que te conhecer, eu tenho que saber quem você é, tu também tem que saber quem eu sou, né? No passado era diferente, aquela coisa de conhecer, de namorar, de se encontrar, para ver se a coisa evoluía, né? O sexo era a última coisa que entrava nesse processo. Primeiro era conhecer, ver o que que aquela pessoa tinha de legal, o que que trazia, enfim. Bom, mas e tu acha que as meninas estão satisfeitas com esse tipo de relacionamento? Na realidade, está tendo tem as que gostam, porque diz exatamente que, pelo menos a gente não perde tempo, a sinceridade deveria ser uma regra, pelo menos eu sei que ele não está me enrolando, porque tem muito esse receio, né, daquele início, daquela conquista, das ilusões que as pessoas criam da manipulação e tudo mais,
só para conquistar. E aí, depois que conquista, some. A pessoa não manda mais mensagem, a pessoa não responde mais, a pessoa não tem mais contato. Então, só fiquei com você uma única vez, mas eu falei que eu queria ter uma relação séria. Então, segurança não tem. E aí é que está a questão. As pessoas estão buscando ter segurança em uma situação que não mantém, que é no relacionamento. Você está indo ali se relacionar, você não tem como ter segurança, garantias de nada. É um investimento realmente. Mas com essa necessidade de controle e diminuição de ansiedade, estão tentando ainda ver o que fazer para poder driblar. E aí, por isso que surgiu esse novo termo de ser tão diretivo. Mas tem as pessoas que reclamam exatamente de dizer, poxa, como é que eu vou conhecer a pessoa? Como é que eu vou chegar e vou dizer, eu quero isso, isso e isso? Mas eu não sei se essa pessoa realmente corresponde aos meus critérios. E outra, e tem aquelas pessoas que falam, tá, mas eu tô aqui, mas eu não sei o que eu quero. Nem todo mundo sabe o que quer. Então, ainda tá um termo assim, algumas pessoas estão usando, estão adorando, outras pessoas estão usando e estão receosas, porque, querendo ou não, é uma terra desconhecida, né? Então, estão usando para ver se adequam a isso ou não. Tá, eu te pergunto assim, ó, quando que uma pessoa pode ter certeza, pá, ali eu posso investir, ali vai dar certo, ali a coisa realmente vai acontecer. Quando que ela pode realmente fazer isso? Ó, aí a gente vai para os critérios mínimos, independente de ser online, de ser offline, de ser a vida. O que você quer? Que Tá. tipo de relação você quer construir? Que tipo de pessoa você quer ter ao seu lado? O que você quer viver em um relacionamento? Então, os critérios básicos, você precisa ter essa noção para poder você filtrar qual tipo de pessoa você vai se relacionar. E, principalmente, para você não parar nos primeiros sinais. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenho na minha lista lá de verificação, né, na minha lista do meu par ideal, daquela pessoa que eu quero conviver, que ele seja uma pessoa honesta, trabalhadora, que seja uma pessoa afetuosa, que seja isso e aquilo outro. Então eu consigo enxergar aqui 5 coisinhas da pessoa que bateu lá no meu critério. Tudo ok. Mas eu não aprofundei. Não vi mais nenhum detalhe, porque o problema também do online é exatamente isso. Você está ali, ó, com a imaginação, com as ilusões. Você pode imaginar muitas coisas, você pode não conectar verdadeiramente. Porque na hora que a gente está no presencial aqui, né, no tete a tete, que a gente vai ter uma noção, peraí, o que ela fala condiz com o comportamento dela, o que ela me mostra, como ela reage, como ela me traz carinho, tudo isso condiz ou não condiz. Então, tá ainda nessa situação, nessa flutuação. Mas o mínimo, independente de ser online, de ser offline, de ser como for, é de você saber o que você quer para si, né? Com quem eu quero me relacionar e quem é essa pessoa, quais são os defeitos dessa pessoa que eu aceito. Ou vamos dizer que eu não sei lidar, mas eu estou pronta para aprender. Quais são as qualidades mínimas que eu quero que ela tenha? E mais, quando eu me envolvo com alguém, eu estou me envolvendo por que motivo? Eu Ah, estou isso é super buscando, importante. né? Eu estou buscando essa pessoa por qual razão? Porque a preocupação de muita gente, não, pera, eu não quero ficar só, eu quero ter alguém porque aprendeu que precisa ter alguém. E não parou para entender se realmente é isso que deseja, se realmente é isso que quer para si. E aí essa outra pessoa fica mais difícil visualizar. Então, o ideal é, eu quero uma pessoa que tenha tais valores, que seja com tais comportamentos, que tenham tais formas de características físicas, no máximo que você puder ter de detalhes, porque a nossa mente filtra. Então, quanto mais você souber do que você deseja para si, mais fácil vai ser você enxergar se o outro tem isso para te oferecer, né? Se o outro consegue trazer para você aquilo que você quer. E mais, além disso, tem que ter a noção de que se você não está colocando coisas demais no outro, se você não está dedicando mais que o outro traga coisas para você, ele não vai dar conta disso. Tem que entender por que você está se relacionando. E não, porque me disseram que eu tenho que me relacionar com alguém, ter alguém na vida e não sei lidar com a minha relação comigo, não sei lidar com a minha falta de companhia com outras pessoas e eu preciso me envolver com alguém de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí a pandemia, né, terminou que deu essa pausa nas pessoas. A gente vivia em um mundo muito acelerado e aí as pessoas começaram a ficarem mais reflexivas, a questionar mais. Peraí, eu quero me envolver. Mas está tendo essa dificuldade de entrar na relação, de iniciar, de por onde eu começo. Tá, eu sei quem eu sou, entre aspas, porque tem quem não sabe.
Mas e o outro? Será que o outro vai me dar o que eu desejo? Será que o que eu estou desejando está muito além do que ele pode, do que ele não pode? Então, é muitas incógnitas, por isso que estão tentando ter o controle da ansiedade, nesse sentido. Se alguém já chega para mim dizendo, eu não quero ter filhos, e aí tá lá na minha listinha, né, do que eu penso sobre a vida, um propósito que eu tenho, uma vontade que eu tenho, um requisito que eu tenho, não, eu quero formar uma família. Eu não vou perder tempo com essa pessoa, porque eu já sei que ela não quer ter filhos. Então, ainda tá nisso. Será que se eu for sincera demais para a pessoa, eu vou perder uma oportunidade de conhecê-la? Ou será que se eu for sincera demais, eu realmente vou conseguir aquilo que eu desejo? E tá nessa descoberta. E mais do que isso, eu acredito que as pessoas estão não só tentando descobrir o outro, mas tentando também se descobrir. E aí é que tá a história, sabe? De, eu acho que eu quero ter um tipo de pessoa. E aí eu encontro esse tipo de pessoa. E aí o padrão se repete. E aí eu novamente encontro esse mesmo tipo de pessoa. E aí eu vou estar tendo tipos de relações onde eu só troco o par, mas o resultado é o mesmo. Então tem que ter um alinhamento geral mesmo. Aí eu estava pensando, estava pensando, né? Essa mulher carente que tá de repente nos escutando, ela sabe o que ela quer encontrar numa pessoa, mas tá tão difícil, ela não consegue encontrar. Aí surge um cara mais ou menos meia boca ali que não tem nenhuma característica daquilo que ela quer. Mas ela tá tão carente, ela vai entrar naquela relação porque o cara tá ali interessado, mostrou que, olha, é um cara legal, etc, etc. E aí, o que que tu diz para essa mulher que está nessa situação? Como trabalhar essa carência? Vai valer a pena ela investir numa relação que não tem nada a ver com ela, com aquilo que ela esperava de uma pessoa para entrar num relacionamento legal? Na verdade, isso vai muito contra os valores da pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu quero construir uma família, e aí é o erro que as pessoas fazem no namoro, quando está ali naquela relação, achando que vai poder mudar o outro, né? Não, quando casar, eu vou conseguir colocar isso na cabeça dele, nós vamos poder ter filhos, ele vai mudar de ideia. E aí chega lá na frente, essa pessoa não muda de ideia, como é que fica? Então, essa lógica, né, de peraí, eu tenho que alinhar o que eu desejo com o que eu faço também, com o que eu tenho para oferecer ao outro, e também para eu conseguir enxergar exatamente essa relação, se existe possibilidade dela acontecer ou não. E não fazer esse momento de conhecimento em laboratório, onde eu vou corrigir o comportamento da pessoa, onde eu vou educar ela do que ela nunca foi educada, onde eu vou fazer com que essa pessoa, entre aspas, então, teoricamente, é para que eu conquiste a pessoa que eu desejo, que ela tenha as características que eu acho que é relevante para um relacionamento, mas que eu não preciso modificá-la para isso. Eu encontre apenas a pessoa do jeito que ela é, consiga lidar com o jeito dela, inclusive, não só com qualidades, habilidades, mas também com os defeitos, porque ela é uma pessoa, né? Então, os defeitos dela também vai estar ali. E aí, essa percepção vai ser dessa pessoa dizer, peraí, eu posso continuar te escolhendo. Apesar que você tem isso, isso e isso, eu posso continuar te escolhendo. Eu posso continuar me relacionando com você. Então, as pessoas que estão carentes precisam pensar assim, tá, eu tô carente por quê? Eu tô carente de atenção, eu tô carente de carinho, eu tô carente de sexo, eu tô carente de conversa, eu tô carente de quê? E aí, antes de sair correndo tentando tapar os buraquinhos da carência, é tentar se dar isso. Tentar lidar com isso. Não fugir da emoção, não fugir dos sentimentos. Porque as pessoas buscam o outro para abafar. Porque é incômodo, né? Incomoda, não é legal sentir isso. Eu tô me sentindo sozinha, domingo à noite, tá chuvoso, queria ter alguém aqui. E por que você pode fazer nesse momento? Será que vai ser ligar para a pessoa e sair correndo atrás dela? Ou você poderia se acalentar, você poderia assistir um filme, você poderia bater um papo com uma amiga, se a necessidade é de conversa. Você poderia, inclusive, se tocar se a necessidade é sexual. Então, tudo isso vai depender de quais são as suas carências. Então, no mínimo, é você dizer, tá, eu tô sentindo saudade de quê? E aí entra em outro ponto. As pessoas confundem saudade com necessidade. E não tem nada a ver. Não é porque eu estou sentindo falta de algo que eu preciso correr atrás daquilo dali. Que aí vai a mesma lógica de, entre aspas, os ex. Né? Eu lembrei do meu ex, estou com saudade dele. Então quer dizer que eu ainda gosto dele. Não, isso é confusão de sentimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é perceber o que você sente falta. E aí ficar alerta que, vamos supor que eu sinto falta de atenção.
Então, aquela pessoa que eu estou conversando com ela na internet, independente de onde seja, me responde rápido, eu vou dizer, nossa, olha como ele está interessado em mim, olha como eu estou assim. Então, assim, eu vou começar a imaginar além do que está acontecendo. E aí eu vou ver coisas que talvez nem existam. Então, é muito importante no online, principalmente, você ir para o real. Você ir direto. Você ir direto no sentido de você conhecer a pessoa, de você poder tentar fazer a conexão entre o que foi falado lá no bate-papo, né? Vamos dizer assim, para o ao vivo. Se conecta realmente, se aquilo que ela fala condiz com os comportamentos dela e tudo mais. Então, não dá para você ficar só na lógica do que você está imaginando. Que aí é um passo inicial quando a gente conhece alguém. A gente cria expectativas, a gente imagina, mal conheci, já estou pensando como é que vai ser conhecer a sogra, como é que vai ser o final de semana, como é que vai ser o casamento, se vai ter filho, já está imaginando milhões de coisas. Então, o ideal é, calma, opa, vamos para a realidade. Como eu me sinto com essa pessoa conversando com ela agora? Como é que eu estou com essa pessoa neste exato momento? Não é viajar como é que vai ser futuramente, é agora. E aí, tendo essa visualização do agora, você começa a perceber o que tem dessa pessoa que te chama a atenção, que te faz se sentir bem, que você faria, entre aspas, você escolher aquela pessoa e não outra. Então, é momento presente. Ah, muito legal. Então, acho que umas questões que tu levantou. Primeiro, não pensa em mudar o outro. Ele não vai mudar porque você quer. Quer dizer, não cria essa expectativa. Ah, depois que a gente estiver junto, aí ele ajeita, a gente vai ajeitar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai ser o cara que eu idealizei. Puro conto de fadas. E outro Uhum. ponto, seja criativa. Tá se sentindo sozinha no domingo à noite, como falou, tá chovendo, tá ficando se sentindo carente, a amiga tem namorado, a outra está casada, a outra aparentemente está feliz, porque às vezes é uma felicidade assim do Instagram, aquela fotinho que vai Uhum. mostrando que tu tá, terminou aquela pose e aí começa a ver aquelas discussões. Então, ser criativa. Não adianta tu ter alguém ali do teu lado só para aquela hora que tu está te sentindo carente. Ah, depois tá, depois eu não quero mais. Isso é usar o outro também. Né? Então, eu acho que sim, é se perceber, é ver o que está acontecendo. Por que que tu está triste? Por que ter medo de descobrir essa tristeza? Por que ter receio de saber que você não está satisfeita por tal e tal motivo? É aí que começa todo esse processo de resgate de si mesma, de autoconhecimento. Não adianta tu ir para uma relação sem saber quem tu é. Eu não sei quem eu sou. Eu estou perdida. Como é que tu vai achar? Como é que tu vai te relacionar com alguém assim estando perdida? Tu é uma pessoa vulnerável e fácil de ser usada por pessoas que estão aí nas redes ou nos aplicativos simplesmente para dar golpe. E tem muita gente entrando nesses golpes, não é mesmo, Caroline? Com certeza. E uma dica extra que eu poderia dar para as pessoas assim que está querendo se envolver em um relacionamento e pode estar em dependências emocionais, em carências, em tudo isso, é sempre você voltar para você. Não ficar na perspectiva de que o outro pode te dar mais, não ficar na perspectiva que o outro é maior que você, que o outro vai te trazer isso, que o outro equilibra aqui. Ao mesmo tempo que essa pessoa tem alguma habilidade, você também tem. Ao mesmo tempo que essa pessoa pode ser algo positivo para você, você também pode ser algo positivo para essa pessoa. E aí, uma coisa que vale a pena você sempre estar se observando é o que é que eu estou buscando no outro. Será que o que eu estou buscando no outro eu não posso fazer para mim? E aí, claro, não é que você vai viver sozinha se você não quiser. Você pode, mas você entender que não é preciso ter pressa. Você pode aproveitar esse momento de que você está só para justamente se preparar emocionalmente para se envolver com alguém. Que aí eu acredito que esteja totalmente a responsabilidade afetiva. Porque toda vez que a gente se envolve em um relacionamento, algo vai com a gente, né? Algo fica e algo vai. E poucas pessoas perguntam: peraí, eu quero levar isso aqui para uma próxima relação? Eu quero me relacionar com outro trazendo isso aqui na bagagem? Ou eu vou ter que deixar isso aqui no meio do caminho? Então, se fortalecer é o mínimo que precisa fazer para que realmente possa ter uma relação com a outra pessoa que não venha coisas da relação passada. Uhum. Né? Ah, sim, com certeza, né? Então, como é importante toda essa questão assim que tu está abordando, né? Então, a gente falou da questão
dela não se submeter a qualquer tipo de relacionamento, estar alerta, tá carente, nem te envolve. Se tu tá carente, fica, como tu diz, um tempo investindo em si mesma, fazendo toda uma nova perspectiva, uma nova mulher, uma nova pessoa. Descoberta. Hã? Descoberta. Exatamente, né? Ela vai se percebendo, vai vendo o que que gosta. Muitas vezes vive um relacionamento longo, onde ela sofria violência psicológica, sabe-se lá se tinha violência física, ela está assim com a autoestima totalmente abalada. Como é que ela vai entrar numa nova relação? Para querer encontrar alguém que a faça feliz. Existe muito essa urgência de ser feliz, existe muito no imaginário aquela questão de encontrar um príncipe encantado que perdura até hoje, não é, Caroline? O que que tu acha dessa história do príncipe encantado? É aquela velha coisa, né? De que ele é tão perfeito. Será que ele vai valer para mim? Será que eu vou ser a princesa que ele vai escolher? Será que eu tenho que ficar aqui esperando esse príncipe vir me salvar? Sabe? Então, essa ideia dos felizes para sempre eu acho muito complicada, principalmente para quem já teve um relacionamento que se rompeu, né? Porque fica aquele peso de, nossa, será que eu perdi a minha chance? Será que eu vou amar outra pessoa? Será que só tem um amor mesmo? Será que eu só vou ter uma chance nessa vida? E aí, tantas questões que são desnecessárias, porque você está colocando em você um peso que não é necessário. Mas é óbvio, tá na nossa cultura. Mas aí cabe cada um parar e dizer: peraí, eu aprendi aqui, mas isso aqui serve para mim ou não? Isso aqui eu vou continuar trazendo para minha vida, fazendo sentido na minha vida ou não? Então, a lógica do príncipe encantado, do romantismo, esse sentido de que tem uma pessoa lá fora que você precisa encontrar a qualquer jeito, e quando você encontrar, ou somente quando, é que você vai ser feliz. Então, é essa ideia que você precisa, como eu disse, voltar para você. E se você ficar nessa ideia de que tem algo lá fora, o que é que você vai estar aqui dentro? Você vai deixar para viver, vai deixar para ser feliz, vai deixar tudo quando isso acontecer, e se não acontecer? Que vida você vai ter? Então, é muito perceber de tudo que está colocando culturalmente, vamos dizer assim, que a gente tem uma cultura, infelizmente, muito machista e muitas outras coisas que é complicado, mas cabe a gente perceber se está reproduzindo ou não, e se faz Uhum. sentido reproduzir ou não. Uma coisa que eu lembrei quando você estava falando, que eu acho que vale a pena dizer, quando você falou da carência, é que as mulheres deveriam, no mínimo, prestar atenção ao seu ciclo menstrual. Porque é quando as emoções estão, ó, borbulhando. E aí eu vou falar assim um recorte do consultório, do que eu atendo das minhas pacientes, e eu brinco com elas e digo: peraí, você tá menstruada? Vai menstruar quando? Porque elas dizem assim: liguei pro ex, tive recaída, fiz não sei o quê. E inacreditavelmente, o Como coincide? retorno, o término, a insegurança, aí eu preciso encontrar alguém, ficar com alguém, a carência, sempre está batendo no ciclo menstrual dessa pessoa. Então, Interessante. quanto mais conhecimento você tiver sobre você, você vai entender, peraí, será que eu consigo segurar bem aqui durante os dias que eu não estou e quando eu estou, que eu fico emocionalmente abalada, mais fragilizada, mais vulnerável, e aí sim eu sinto a carência latejando e eu preciso suprir mais isso. Então, quanto mais você conseguir entender do seu funcionamento, mais forte, como eu falei, você vai estar para poder se envolver com uma outra pessoa. Então, por isso que vale a pena investir em você primeiro, antes de tentar investir numa outra relação. Para poder você entender tudo isso. Porque tem pessoas, sim, que se parar para pensar o histórico de vida, vai ver que quando estava no ciclo menstrual, essa pessoa fez coisas das quais se arrependeu. Então, é Olha, algo muito interessante de ser observado. para cuidar. Eu acho que também, como a gente está falando em relacionamento, abordar o documentário O Golpista do Tinder. Por Isso. quê? Por que que eu acho importante falar? Porque aquela mulher, ela está tão carente, ela se sente escolhida. Como que um cara como ele, poderoso, magnata, me escolheu? Primeiro, eu penso assim, ó, como que um magnata vai entrar no Tinder? Ele não precisa, entendeu? Ele não precisa disso, um homem com poder não precisa entrar num aplicativo para encontrar alguém. Mas ela se sente, ela não consegue discernir, ela não consegue enxergar o que que tem. Ficou tão encantada de um cara como ele,
a escolher para passear, para andar de jatinho, para ficar em hotéis caríssimos. E aí toda aquela conquista inicial, todo aquele envolvimento, né? Ela vai sendo seduzida, ela vai ficando encantada com todas aquelas coisas agradáveis e bonitas que tem no início. Aí depois, quando o cara pegou ela emocionalmente, ela está totalmente envolvida, ela acha que ele é o cara da vida dela, estão construindo, estão pensando em casar, olhando apartamentos, etc. Aí vem o golpe, porque tu já tá ligada no cara. Aí tu dá dinheiro, tu dá o que tu quer, como tem ali nesse documentário, eu recomendo, toda mulher deve assistir, mesmo que você não procure ninguém no Tinder, o cara pode não estar no Tinder, mas pode estar solto por aí, um golpista, e pelo menos você vai saber como proceder. Não é, Caroline? O que que tu pensa a respeito? Não, com certeza, sim. Por sinal, como você falou isso, assim, algumas plataformas de namoro estão se preocupando com isso, porque eles têm uma regra aí que eles não uma lei, na verdade, que protege eles, que eles não têm como proteger as pessoas de quem está do outro lado da tela. Mas muitos desses aplicativos aderiram à verificação, que é o quê? Eu preciso tirar uma foto minha, fazer umas imagens, umas coisas assim, para provar minha própria identidade. Então, com aquelas fotos que eu estou disponibilizando para as outras pessoas, eu consigo comprovar, fazendo esses trejeitos que eles pedem, né? Que sou eu. Mas mesmo acontecendo isso, não tem como garantir, porque tem muito o que é falado ali também. Tem como a outra recepciona essa informação e tem o que a pessoa deixa acessar, né? Porque, como você bem citou, ele já sabia sobre a vida financeira da pessoa, ele sabia de como é que a pessoa poderia fazer o trabalho, de conseguir empréstimo, de conseguir não sei o quê. Então, ele tinha essa visão. E entenda que do outro lado existe uma pessoa manipuladora. Então, por mais inteligente que você seja, se você estiver emocionalmente fragilizada, você vai cair. Então, por isso que eu estou falando tanto que antes de você entrar numa relação, se fortaleça. Porque você não sabe quem é aquela pessoa que está do outro lado, principalmente se for online. Então, a pessoa te perguntou coisas sobre CPF, informações assim que não tem nada a ver, não dá Dados bancários. dados bancários, quanto é que você ganha, qual é a sua profissão, quantas essas coisas assim, profissão ok, mas tá, e quanto é que é uma, vamos dar um exemplo para nós, quanto é que é uma sessão de terapia? Ah, X, aí no outro dia, quantas consultas você atende por dia? Quantas pessoas você atende por dia? A pessoa já fez a conta aqui. Nossa! Ah, então, teoricamente, essa pessoa recebe X valor. Então, assim, esse mundo digital está mudando muito as maneiras das pessoas se relacionarem, né? De ter essa facilidade de, eu não preciso ter custo de sair com alguém se ela não for interessante para mim. Então, já começo a fazer um filtro aqui. Mas, ao mesmo tempo, você se expõe a outros perigos. Que aí, independente de ser online ou não, você tem que ter a proteção de como você vai encontrar essa pessoa, como você vai conhecer essa pessoa. E aí eu costumo dizer que o que vale a pena é vai stalkear, vai pesquisar sobre a vida dessa pessoa. Existem sites, locais que você pode pesquisar se essa pessoa tem processos jurídicos, né? Se essa pessoa tem algo na relação à lei, né? Para você Legal ter isso, uma legal. noção dessa pessoa, sabe? Quem é essa pessoa? Tenta ter referências. Eu acho que o mais seguro que a gente viveu, a era mais segura que a gente viveu, era quando a gente se relacionava com pessoas que nos apresentavam outros. Porque aí, teoricamente, você tinha histórico familiar, você tinha vários detalhes. Mas online, você só está lidando com o que a pessoa está te contando. E aí, se você for para o Tinder, ela não teve acesso a quem? Ela foi com ele para o jatinho, conheceu, entre aspas, assim, pessoas que trabalhavam para ele, mas ela não sabia quem era a família, ela não tinha informações pessoais dessa pessoa, mas ela estava dizendo tudo. Ele Mas não sabia onde a importa mãe isso. dela morava, Isso não importava, né? né? Então, assim, ela viu tanto a chance de ter sido escolhida e tá finalmente com seu príncipe encantado, e aí ela fez a alusão da Bela, né? Da Bela e a Fera, que eu olhei, quando eu assisti, eu fiz, nossa, olha a imaginação para onde foi. Eu estou encontrando um príncipe do qual está me resgatando e eu também vou ter uma vida para ele que eu vou poder ajudá-lo. E aí, provavelmente, por isso que ela tentou tanto ajudá-lo e comprou a história de que ele realmente estava tendo alguns problemas aí sérios que ela poderia ajudá-lo. E momento algum, ela teve a pesquisa, ela não pesquisou sobre a pessoa, ela só foi no Instagram, viu as fotos e se deslumbrou com o que via, tipo, ele disse que tem jatinho, tem uma foto no jatinho. E aí existem pessoas que alugam esses objetos, né, para poder a pessoa tirar foto. Então você não tem garantia.
Então, é aquela velha coisa, né? O seguro morreu de velho. Então, o ideal é vamos tentar ter informações sobre essa pessoa na internet, questões jurídicas com outras pessoas. Não dá para você se arriscar no escuro, né? Então, esses amores às cegas, né? Vamos dizer que foi outro boom que tem aí na internet, desses amor à cega, né? Não sei se você chegou a ver. Mas é isso, é do que você está se iludindo, as expectativas que você está criando, o que você está imaginando, onde você já está chegando sem estar prestando atenção no real, sem estar prestando atenção no momento de aqui. Porque se ela tivesse prestado atenção no que estava acontecendo no momento, ela iria ver cadê a família dessa pessoa, cadê os amigos dessa pessoa, ele é tão influente assim, não tem ninguém, só tem eu para contar, né? Então, e outra, depois, quando desenrolou, dando spoiler aqui, né? Quando desenrolou a situação toda, que descobriu a história dele, enfim, nem filho do cara ele ia, e ela nem pesquisou se realmente ele era filho de quem dizia ser. Então, foi muito acreditando no que a outra pessoa falava, né? Foi muito levado para esse ponto, para confiança. E a pergunta é, será que confiei só porque realmente eu estava precisando ter essa pessoa? E aí eu vi a minha chance e por isso eu tive que aceitar esse primeiro. Então a gente tem que, mulheres, por favor, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não precisam ser escolhidas, vocês podem escolher. Vocês podem entrar no supermercado e ter maravilhosas prateleiras ali. E você olhar, oi, essa marca eu quero, essa marca eu não quero. Está aqui, tchau, querido, obrigado, mas você não vai fazer parte da minha vida. Você tem que começar a entender também como você se responsabiliza pelas situações que você se coloca. Porque não dá para você deixar tudo no outro. O outro que me escolheu, a culpa é dele. O outro que não sei o que, a culpa é dele. Então, volta um pouquinho e vê o que você quer para tua vida e o que, é que você está fazendo para conseguir isso daqui. Para, no mínimo, ter segurança para não meter numa roubada dessa, né? Muito legal, muito bacana, Caroline. E te pergunto assim, faltou mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Ou Não, tu acha eu acredito que é um assunto super interessante, tem muita muito, coisa a muito? dizer, acho que a gente ficaria horas aqui falando sobre isso. Mas, no mínimo, as pessoas têm que entender assim, ó, o mundo pode mudar, as regras do jogo podem mudar, mas essas regras do jogo não podem ser obrigadas a você utilizar. Você que vai parar e dizer, isso faz sentido para mim ou não. Se não faz sentido usar o online, vai para o que era antigamente. Se faz sentido, não, eu quero testar assim, vale a pena. Muitas pessoas conseguiam ter relações assim, vivendo no relacionamento à distância, algumas tendo também essa troca pelo online, começando lá pelo online, mas precisa sair do imaginário e ir para o real, para poder Muito você entender se está conectando ou não. Muito bacana. Adorei esse nosso bate-papo. Eu acho que tinha Obrigada. uma mensagem bem legal. A gente levantou questões super importantes. Então, a gente não está querendo te desiludir. Existem caras muito bacanas por aí, mas também existem muitos oportunistas. Então, fica ligado. Trabalhe essa sua carência antes de buscar se envolver com alguém. Aí você vai ver que vai ser muito legal. Tu vai encontrar alguém que realmente te merece, que vai valer a pena. Um grande abraço, Caroline. Eu Obrigada, adorei tá? o bate-papo.